eu preciso muito que vocês prestem atenção nessa parte do cerebelo. É uma parte que a gente estuda pouco e a gente é uma parte importante que a gente tem que em relação ao cerebelo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Aqui no cerebelo, eu já coloquei a anatomia macroscópica e microscópica, eu coloquei junto. E eu peço bastante atenção, porque tem um monte de detalhe aqui que eu acredito que pode cair na prova, tá? O cerebelo, Sara gosta demais. E tem os detalhes aqui que a gente, como eu disse, estuda pouco. Então, vamos lá. Cerebelo. O cerebelo é um órgão motor e involuntário, ou seja, ele está relacionado com o controle do movimento, mas a gente não comanda ele, né? Ele trabalha sozinho. Ele é responsável por várias coisas. Normalmente a gente sempre destaca que o cerebelo ele controla o equilíbrio e a coordenação, tá? Mas ele é responsável também pela regulação e controle do tônus, pela coordenação de movimentos, particularmente a motricidade fina, voluntária, tá? Mas a motricidade grossa também, pelo controle da postura e da marcha e pelo equilíbrio, tá? Então, a gente tem que enxergar, para a prova do SAR, o cerebelo como mais do que algo só ligado ao equilíbrio e à coordenação, tá? Bem, eu gosto muito dessa figura, uma figura antiga, mas que ela ilustra bem essas questões que a gente diz. Então, o cerebelo, né, onde ele está localizado, na fossa posterior, atrás do quarto ventrículo, tá, que é o quarto ventrículo. Aqui na frente dele tem o tronco encefálico, e ele está muito ligado ao que essa moça está fazendo, né? Tipo, então, o fato dela estar conseguindo ficar num pé só e calçar o sapato, que é o equilíbrio e a coordenação. Mas o cerebelo, como eu disse, ele tem que ser enxergado como mais. Então, ele tem algumas divisões, pessoal. Vamos começar pela divisão ontogenética. Então, na divisão ontogenética, ele tem 3 partes, tá? O arquicerebelo, o paliocerebelo e o neocerebelo, tá joia? Arque, mais antigo, primitivo, palio, intermediário, neo seria o mais novo, mais desenvolvido. E aí a gente tem algumas relações, tá? O arquicerebelo, gente, que é o mais antigo, também é chamado como lobo flóculo nodular. Isso tudo aqui vai ser importante depois de vocês revisarem, tá? De colocar na revisão de vocês, beleza? Formar uma tabelinha, fazer as associações. Esse lóbulo flóculo nodular, ele tá aqui embaixo, tá? É esse pequenininho aqui, ó, é o arquicerebelo, tá bom? Aí a gente tem o lobo anterior do cerebelo, que é o paliocerebelo, que é esse aqui, anterior, e o lobo posterior do cerebelo, que é o grandão aqui que está em rosa, que é o lobo posterior, tá? Então, a primeira destaque que a gente tem. Vamos lá, gente. O arquicerebelo, que é o lobo flóculo nodular, né? Também conhecido como cerebelo vestibular. Por quê? Porque ele faz conexões com os núcleos vestibulares, tá? Recebe impulso dos canais semicirculares do ouvido, do sistema vestibular, e está muito relacionado com a posição do animal. Então, o arquicerebelo, gente, ele está muito ligado ao equilíbrio, ok? Por conta até dessa relação com o sistema vestibular. Aí a gente tem o paliocerebelo, que é o cerebelo espinhal, que estabelece conexões principalmente com com a medula, recebe estímulos proprioceptivos do fuso do OTG e está muito ligado à regulação do tônus e da postura. E, por incrível que pareça, eu não acredito nisso. Ah, sim, não, tá aqui, na sequência, que ficou diferente. E a gente tem o neocerebelo, cerebelo cortical, tá? Que aqui, ó, só para mostrar, é o lobo posterior, o rosa, que tem conexões com o córtex cerebral e está ligada a responsável pela coordenação motora fina, movimentos finos e assimétricos. Então, vamos voltar lá, gente. O arquicerebelo, tá? Ele está ligado, então, principalmente, vou tentar escrever aqui, com o sistema vestibular e com a função de, oh meu Deus, bati aqui na tela, equilíbrio, equilíbrio. O
pálio cerebelo com a medula. Tá muito feio, gente. Medula. Desculpa, pessoal. Saiu feio. E com controle muito do tônus e da postura. E o neocerebelo, ele tá ligado mais com o córtex e aí com o que está faltando aqui para mim hoje, né? Coordenação. Espero que a letra de vocês esteja melhor. Coordenação motor. Mas deu para a gente fazer essa relação, né? Então, de novo, gente. Arquicerebelo, sistema vestibular, equilíbrio. Palio-cerebelo, medula, tônus e postura. E neocerebelo, aqui, ligação principalmente com o córtex e com movimentos finos e assimétricos, com a coordenação, tá joia? Aí você fala assim, é só isso? Não. O cerebelo, gente, ele também tem núcleos, que nem a gente tem os núcleos da base, tem os núcleos cerebelares. Esses são importantes da gente guardar também. A gente tem 4 núcleos, mas vão ser 3 funções. Então, a gente tem, ó, o núcleo denteado, que a gente separa aqui, tá? A gente tem o núcleo globoso e emboliforme, que são os azulzinho que tá aparecendo aí, né? E o núcleo fastígio, que é o verdinho, tá? Então, separa como se fossem 3 núcleos, porque estão ligados às funções. Como assim? Tá aqui, gente. O núcleo fastígio, fastigial, ligado ao arquicerebelo, ao equilíbrio. Os núcleos globoso e emboliforme, com palio-cerebelo, tônus e postura. E o núcleo denteado, com neocerebelo, coordenação e motricidade fina. Então, tem que juntar todas essas informações, tá? Vamos lá. O fastígio, gente, vamos ver se a gente consegue anotar aqui. Vamos ver se a gente lembra. Ele está ligado com o arquicerebelo, que está ligado com o sistema vestibular, que está ligado com o equilíbrio. O globoso e o emboliforme com o pálio cerebelo, que está ligado com a medula, que está ligado com o controle do tônus e postura. E o núcleo denteado está ligado com o neocerebelo, que está ligado com o córtex, que está ligado com a função de coordenação. Então, assim, eu gosto muito de destacar essa questão do cerebelo, porque foi o que eu disse para vocês. São coisas que a gente estuda pouco e que o Sara gosta bastante de perguntar, que são detalhes de anatomia, detalhes da parte microscópica. Então, destaque o cerebelo como um todo para estudar, tá? Tá aqui, ó, nos slides. Aí você fala assim, acabou? Não, gente, tem mais coisa. Essa outra divisão é uma divisão longitudinal que a gente tem. Eu peço desculpas aí que o desenho não está perfeito, mas fui eu que fiz essa pintura, tá? Então, ó, tem essa zona mediana, que é a do meio, que está ligado com o núcleo fastígio e com o equilíbrio, que é esse está mais escuro, um roxo meio verde aí. Aí tem a zona intermédia, que é essa que está destacado como azul, que é a região intermediária, que está ligada com o núcleo globoso emboliforme e com o controle do tônus e da postura. E a zona lateral, com o núcleo denteado e o controle da motricidade fina. Então, mais uma informação para a gente colocar. Por que fala isso, gente? Pessoas, por exemplo, que têm lesão na zona mediana, vai ter como principal déficit, ai meu Deus, como principal déficit o quê? A perda do equilíbrio. Pessoas que têm lesão mais nessa parte lateral, vai ter como principal déficit o quê? Perda de coordenação e motricidade fina. Então, detalhes do cerebelo. Daí você fala assim, professora, é só isso? Não. Tem mais uma coisa, gente, tem um homúnculo no cerebelo. Tá? Esses borrões que vocês estão vendo aí são 2 figurinhas do corpo humano.
uma azul que está de cabeça para baixo e uma verde que está de cabeça para cima, tá? Mas, basicamente, pessoal, aqui no meio, ó, tem o eixo axial do corpo, certo? Então, o eixo axial. E aqui, na lateral, a gente tem as regiões apendiculares, que são os membros. Então, o que que acontece? A gente vai ter os homúnculos também ligados. O homúnculo é a representação da parte do nosso corpo numa estrutura, no caso aqui no cerebelo. Só que aqui a gente divide um pouquinho diferente. Como é que a gente vai dividir aqui? Então, o que está em azul é o homúnculo do palio-cerebelo, de cabeça para baixo. O palio-cerebelo não é essa região aqui, verde, lembra? Que é a parte anterior. O verde, o homúnculo verde, com o neocerebelo, né? Na verdade, ele se estende mais aqui para essa região. Isso aqui é só um desenho que eu fiz para facilitar a visualização. E essa parte do meio rosa ligada com áreas visuais e auditivas, tá? O lóbulo flóculo nodular, que é o arquicerebelo, está aqui embaixo. Ele não está fazendo parte desse homúnculo, certo? Então, assim, lesões aqui na parte azul, dependendo da lesão, vai atingir mais o tônus e a postura, mais da parte central ou dos membros. Lesões no verde vai atingir mais a coordenação, mais na parte central ou nos membros. E só para chamar a atenção, então, tudo isso faz parte desses detalhes que a gente tem em relação ao cerebelo e que são detalhes importantes, tá joia? Então, destaco para vocês tudo, o cerebelo sempre tem que rever e fazer todas essas correlações que a gente fez, principalmente até aqui em região às zonas, né, intermediárias, mas também lembrar dos homúnculos, tá? Esse aqui é o que a gente tem para destacar. Ó, então, lesões laterais no hemisfério cerebelar causam alterações motoras nos membros, lesões medianas, alterações motoras que impedem a posição ereta. E isso aqui já caracteriza, então, né, trazendo um pouquinho para frente, lesões específicas do cerebelo, tá? Então, ligadas aqui mais ao homúnculo, tá bom? Isso aqui que a gente precisa lembrar. Então, cerebelo tem bastante coisa. A gente ainda fala mais de cerebelo? Fala. Só que como essa é a nossa aula inicial, a gente tem que já rever bastante coisa para quando a gente for falando de lesões, doenças e tudo mais, a gente conseguir trabalhar e vocês irem lembrando desses pontos, ok? Bem, vou continuar, tá, gente? Qualquer coisa vocês perguntem. Núcleos da base. Não vou falar muito de núcleos da base nesse momento. Tem um outro momento que a gente vai falar mais. Só entender que os núcleos da base, gente, eles também estão lá no diencéfalo, aquela região central, certo? E os principais que a gente tem é o caudado, o putamen e o globo pálido. Então, nessa figura está aparecendo o caudado, que é esse azulzinho que faz, né, essa volta, o putamen no meio roxinho e o globo pálido ali mais o vermelhinho. Eu prefiro essa imagem aqui, ela não está muito clara, mas dá para a gente, ela está meio borradinha, né? Mas dá para a gente ver aqui, então, essa classificação um pouquinho melhor. Então, aqui a gente está aparecendo, ó, a pontinha do caudado, tá? Ficou coberto, né, gente? O putamen, que está aqui, e o globo pálido, que está aqui. Esses são os três principais. São os únicos núcleos da base? Não, a gente tem mais, tá? Mas só para dar o destaque desses aqui. A gente vai falar mais para frente mais sobre os núcleos da base. Nesse momento é só localizar anatomicamente. Então, a gente tem o tálamo aqui perto, o hipotálamo, outras estruturas, e a gente também vai ter outros núcleos, tá? Deixa eu só responder aqui a Diana. A expressão marcha do ébrio para as disfunções cerebelares ainda é usada? As ataxias são diferentes das regiões do cerebelo? Vamos lá. Ataxia é um termo geral que a gente fala para perda de coordenação e equilíbrio. Então, assim, a gente pode ter ataxias mais centrais, axiais ou apendiculares. Mas a ataxia é um termo mais comumente apendicular, né? Porque
está ligado com a coordenação motora fina e grossa. E a marcha ebriosa ainda é usada, ou cerebelar, tá? Marcha ebriosa ou cerebelar, que também pode ser utilizada para caracterizar a perda de equilíbrio que a pessoa tem durante a marcha. Então, só um toque aqui, tá, gente, sobre os núcleos da base, porque eles a gente comenta mais quando a gente fala de Parkinson, acho que fica melhor para a gente. Tronco encefálico. Então, tronco encefálico formado aí, informação básica, né? Mesencéfalo, ponte, aqui está em espanhol, e bulbo. As três partes que compõem o tronco encefálico. Destaque, gente, o tronco encefálico, ele conecta a medula e o restante do encéfalo, né? Ele está bem aqui no meio, ó. Logo abaixo do bulbo já fica a medula, tá? Composto por bulbo, ponte e mesencéfalo. Ele desempenha funções metabólicas, controle cardiorrespiratório, alguns reflexos, e também tem uma formação importante nessa região do tronco encefálico, que é a formação reticular, onde tem neurônios, né, distribuídos por todo o tronco encefálico, que recebe e integra todas as informações vindas de todo o sistema nervoso central. Então, a formação reticular, ela vai juntando tudo que é tipo de informação que ela recebe para justamente coordenar, harmonizar com as respostas que a gente vai ter, metabólicas, cardiorrespiratórias, de funcionamento do corpo, tá? Aqui, um pouquinho mais, né, também sobre o tronco encefálico. Então, controla movimento ocular, ajuda no controle do tônus, do equilíbrio, da sustentação do corpo contra a gravidade, de reflexos especiais, como o reflexo do vômito, por exemplo, e a manutenção do tônus postural, tá? Então, a gente tem uma série de funções ligadas ao tronco encefálico, também estou destacando aqui as mais importantes. E aqui, gente, tem um mapinha mental que vocês podem usar depois para explorar mais, tá? Aqui, nesse momento, a gente não tem tempo de explorar mais, mas que liga o tronco encefálico às suas diferentes regiões, suas diferentes funções. Eu acho muito legal, tá bom? Então, olha só, uma das funções, vamos dizer assim, né, do tronco encefálico é que no tronco encefálico tem início a maior parte dos nervos cranianos. Na verdade, do terceiro para baixo, tá? A gente vai comentar mais sobre nervos cranianos quando falar de paralisia facial, que é a principal lesão. Mas, gente, já deixo aqui um ponto importante para vocês, ó. Tem que relembrar tudo de nervos cranianos, tá? Então, relembrar quais são, qual é o nome deles e o que eles fazem. Se vocês já quiserem começar a treinar, já no resumo de vocês, no destaque de vocês, já coloca 1, olfatório, 2, óculo óptico, 3, óculo motor. Mas a gente fala deles novamente em outro momento para dar destaque, mas é um ponto importante destacar, tá joia? Bem, divisão anatômica, a gente já falou, mesencéfalo, ponte bulbo, tá? Mesencéfalo, pequena parte do tronco encefálico, fica entre a ponte e o diencéfalo. Funções, visão, audição, movimento dos olhos e do corpo. Eu tenho um destaque para o mesencéfalo, gente, que eu acho mais importante, que é substância negra, que é onde produz lá a dopamina e que é lesionada quando a gente tem o Parkinson, tá? Então, a gente destaca essa parte. Ponte, só para conhecer, gente, encontra-se entre o bulbo e mesencéfalo, participa de alguma atividade, em algumas atividades do bulbo, interfere no controle da respiração, transmissão de impulso para o encéfalo e atua também como passagem de fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Tratos referentes que surgem ali: córtico espinhal, córtico nuclear, córtico contínuo, córtico ponto cerebelar, tá? Então, para a gente entender essa relação da ponte, principalmente com o ponto de ligação, mas o destaque está aqui, são os tratos, certo? Que vão estar surgindo ali. E no bulbo, a gente tem, né, também conhecido como
Medula oblonga, recebe informação de várias partes do corpo, controla a função autonômica, como batimento cardíaco, respiração, pressão do sangue, reflexo salivação, tosse, espirro, entre outros, tá? Também temos destaques aqui de algumas porções, gente. Então, a gente tem aqui como destaque o núcleo rubro, tá? Aqui, núcleo rubro, controla músculos distais, coordenação motora, é o que está mais em cima aqui, ó. A substância negra, que é o que está em roxinho, inibe a hiperatividade de respostas motoras, envolve atenção, a gente vai falar mais da substância negra depois. E a formação reticular, que está aqui em laranja, que é aquele que a gente estava falando dessa coordenação central, ativação cortical, regulação do sono, integração de reflexos, reflexo do vômito, centro respiratório, centro motor. Então, aqui para a gente trazer um pouco mais de informação. Bem, só toma cuidado aqui que nessa imagem a função do núcleo rubro é de cima ali, tá? Controle de músculos distais e coordenação motora, a setinha que eu puxei assim para cima, tá bom? Bem, então, tronco encefálico também, bastante coisa tem sobre ele, e aí eu destaquei para vocês, tá? Então, a saber geral, né, pessoal, dos nervos cranianos, da formação, do mesencéfalo, destaque a substância negra, da ponte, o destaque são os tratos eferentes, no bulbo, a gente tem uma série de controles vitais, e aí destaca ali embaixo, né, além, como extra, o núcleo rubro, a substância negra e a formação reticular, tá? Também vale a pena dar uma anotadinha, dar uma revisada, sempre, ok? Tudo bem? Vou continuar, tá, gente? Que tem bastante coisa para a gente conversar. E aí a gente tem a medula, tá? Então, olha só, medula espinhal tá logo aqui abaixo, né, do bulbo, e a medula, gente, tem uma série de informações importantes que a gente tem que dar sobre ela, tá? Então, vou começar falando aqui assim, né? Por partes, como se diz, a parte que a gente tem aqui em cima, o limite superior da medula é com o bulbo, então aqui em cima tem o bulbo, primeira informação, e o limite inferior da medula está aqui nessa região, ó, entre L1 e L2. Eu vou puxar para cá, que se ficou pequenininho, entre L1 e L2. Então, a medula ela não ocupa todo o canal vertebral, toda a extensão da vértebra. Ela começa aqui nessa divisão com o bulbo e ela termina entre as vértebras L1 e L2, ou seja, o corpo vertebral, as vértebras crescem mais do que a medula propriamente dita, tá? Da medula vão emergir as raízes, né, gente? Então, as raízes nervosas, C1, C2, por cada região. Então, ó, aqui na cervical de C1 até C8, né, que a gente tem a raiz, aqui a raiz C8, e a gente tem 7 vértebras, na torácica T1 a T12, e assim por diante. Aqui embaixo, depois que terminou a medula, a gente tem uma estrutura que eu não sei se dá para ler ali, mas que se chama cauda equina, tá? E onde as raízes ainda vão sair. Então, as raízes ainda descem por aqui até ele encontrar a saidinha ali pelo forame vertebral, né? A gente tem essa raiz nervosa, que é a raiz que forma os nervos espinhais, saindo ao longo todo aqui, mas nesse ponto entre L1 e L2 a medula acaba e a gente tem as raízes nervosas que continuam, tá? Gente, a medula tem duas intumescências, duas dilatações, a intumescência cervical e a intumescência lombar. Essa dilatação é a saída do plexo braquial e do plexo lombosacro, tá? E aí a medula tem muito esse papel de ligar, né? Ligar o sistema nervoso periférico, que é o que sai das meninges,
o sistema nervoso central, que é a medula propriamente dita, tá? Ela conduz impulsos nervosos aferentes e eferentes, então a gente tem vias aqui, né, que sobem e que descem, que passam por ela, ligando o cérebro, o encéfalo, com a periferia, e dela emergem os nervos, então saem os nervos aqui, que vão chegar até lá nos nossos membros, tá? Então fica até lá, até chegar no músculo, tá joia? Vamos lá, pessoal, vou só retornar aqui para a gente explicar. Deixa eu apagar aqui. Olha só, dentro a medula é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? A medula está localizada dentro do canal vertebral, que é esse empilhamento, né, que tem formado pelas vértebras. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem, vou desenhar assim, ó, essa aqui feia seria a nossa medula, tá? Desculpa. Aqui do lado, vamos, só para ficar esquematizar, aqui do lado a gente tem as vértebras. A medula está dentro desse canal formado pelas vértebras, certo? E as vértebras, elas vão até aqui embaixo. A medula acaba na altura da vértebra L1, L2, entre uma e outra. E aqui embaixo, o que eu tenho, né? Então, aqui embaixo, pessoal, a gente tem uma estrutura que continua maior, que é formada pela meninge, é como se fosse um saco. Então, a gente tem a meninge, que vai até lá embaixo. Aqui embaixo tem o sacro, propriamente dito, tá? E aí, o tecido nervoso da medula acabou nessa altura aqui. Só que as raízes que saem dela ainda descem. Então, essas raízes que saem dela, que ainda desce, é a cauda equina. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor olhando essa figura aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção nessa figura aqui. Ó, a medula está aqui, ela terminou mais ou menos aqui, certo? E aqui embaixo, o que eu tenho? Aqui embaixo eu ainda tenho meninge, tá? Eu tenho ainda a dura mater, que é a meninge. E eu tenho as raízes que descem, que é a cauda equina. Aqui também dá para ver, ó. Então, vamos lá. Revestindo a estrutura nervosa da medula, eu tenho as meninges, pia mater, aracnoide e dura mater. A dura mater fica até lá embaixo, gente, até chegar aqui na região do saco. Só que depois que acabou a medula, ainda tem fibras que descem, que são as raízes nervosas. Raiz é o quê? Raiz são essas estruturas aqui que estão saindo, ó, que vão sair e aqui fora vão formar os nervos, tá? Então, só para a gente entender melhor, até o final da aula a gente vai mostrar mais imagens que vai esclarecer melhor, mas acho que já deu para a gente ter uma ideia, tá bom? A estrutura medula, gente, é essa aqui que vocês estão vendo. A estrutura nervo está saindo dela, mas a estrutura medula é isso aqui, tá? Que tem então essas vias que sobem aqui, descem. Gente, eu vou aproveitar que eu estou falando isso aqui, eu poderia ter organizado a aula de forma diferente. E aqui só para a gente enxergar, eu pulei alguns slides, tá? Da estrutura microscópica do encéfalo. Para quem estiver acompanhando com o slide, eu fui para o slide 60. Só para continuar falando da medula. Então, ó, isso aqui é a medula que vocês estão vendo. Na medula, a substância cinzenta, que é onde tem o corpo do neurônio, fica dentro, e a substância branca, que é onde tem os axônios, ficam fora, tá? Então, essa aqui é a nossa medula, que a gente estava falando ali atrás. Se a gente pega aquela imagem, corta ela no meio e olha, é isso que a gente vai ver, ok? Então, só para ilustrar, para ficar mais claro essa informação. E eu vou só pular um pouquinho para frente para completar o que a gente estava falando. Saindo dela, aí a gente tem, ó, as raízes que formam os nervos, tá vendo aqui?
a raiz sensitiva, a raiz motora. Calma que eu vou voltar, tá, gente? É só para a gente ilustrar. E aí saiu para o nervo. A medula, gente, ainda é sistema nervoso central. O nervo é sistema nervoso periférico, porque ele saiu ali para fora da meninge, tá? Mas a gente já vai detalhar a medula, a estrutura microscópica. Bem, de estrutura macro é isso, as diretrizes iniciais, vamos falar assim. Aí a gente tem, pessoal, a estrutura microscópica de algumas regiões que eu trouxe como destaque. A gente vai voltar, como eu disse, podia até ter organizado de maneira diferente, mas agora já foi. Espero não fazer um nó na cabeça de vocês. Respirem. A gente vai voltar a falar do encéfalo, dando destaque agora ao microscópico, às áreas de Brodmann. Tá joia? Então, bora lá, gente, vamos relembrar, tá? O que está aqui na frente é lobo frontal, aqui parietal, atrás occipital e aqui do lado temporal, certo? Córtex. Gente, vocês estão vendo que nessa figura a gente tem pintadinho de rosa, de azul e de amarelo? O que é isso, tá? Tudo que está em rosa é a área primária, em amarelo, a área secundária, e azul, área terciária. São especializações que a gente vai ter dessa estrutura. As áreas primárias são áreas primárias de uma função, primeiras áreas de uma função. Então, o que a gente tem de destaque de área primária, por exemplo? A gente já estudou uma área motora primária, lembra dessa aqui? Área motora? Tem outra aqui, a área sensitiva primária, pré-central motora, pós-central sensitiva. A área secundária é a área de integração. Vocês estão vendo que o amarelo ele fica meio que em volta do que é rosa? Então, ele ajuda a integrar, por exemplo, o sensitivo com o motor, o que a gente escuta com o que a gente vê e assim por diante. São áreas de conexão. E a terciária são áreas especiais, áreas especialmente divididas, desenvolvidas no ser humano. Lembra que eu falei, por exemplo, do córtex pré-frontal? Olha o tamanho dele aqui, ó, azul. É a área terciária, é uma área que já tem uma função cognitiva superior. Vou chegar lá, gente. Então, ó, área primária, tá? São as áreas que são básicas de uma função. Sem elas, a gente não tem essa função. Então, vamos supor, se eu tiver uma lesão aqui, ó, nessa área, que é a área primária da visão, o que acontece comigo? Eu fico cega, eu perco completamente a visão. Área visual, tá? E a gente tem área primária somestésica, que é do tato, visual, auditiva, vestibular, olfatória e gustativa. E eu tenho a área motora primária, voltando aqui, que é a área que a gente destacou, a área 4 de Brodmann, certo? Aí eu tenho as áreas de associação. Nas áreas de associação, a gente tem a secundária, tem as sensitivas secundárias e as motoras secundárias. O que elas fazem, pessoal? Elas ligam funções. Então, tem uma área que vai ligar a parte sensitiva com o que a gente viu, com o que a gente ouviu, com o sentimento que a gente tem. E assim por diante. E a gente tem a área também motora secundária, que é a área suplementar. Então, para a gente ter o movimento que a gente tem, não vai depender só da área 4, vão ter outras áreas, tá? E a gente tem as áreas terciárias, que são as áreas especiais, o córtex pré-frontal, temporoparietal e límbico. Lembra o pré-frontal? Consciência, peso na consciência, comportamento. Temporoparietal, localização espacial e tudo mais, principalmente no parietal. E as áreas límbicas, que são aqueles sentimentos, né, que a gente tem, que são os sentimentos passionais.
Aqui tem todo o destaque, gente, dessas áreas, né, para que a gente tenha, para que a gente veja as tais das áreas de Brodmann, tá? Quais são os destaques aqui? Então, ó, a área 321, aqui aparece 123, mas o Ângelo Machado fala 321, que é a área sensitiva primária, lembra dela? A área 4, que é o córtex motor, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, 3, 2, 1, 4. Pertinho da córtex motor, ó, tem o córtex pré-motor, que ajuda o motor, tá? O 5, ó, o somato sensorial associativo, que ajuda o sensitivo, que é a área secundária. E assim vai, pessoal. Quais são os destaques que a gente tem, né? Vamos direto ao assunto. Vou circular, ó. Sensitiva primária, motora primária. Aí, deixa eu só achar aqui a área de Broca, que é a área 44, que está aqui, certo? E a área de Wernicke, onde está ela? Aqui, 22, 42. Está aparecendo aqui. Ela está na divisão do parieto temporal, né? Está mais nessa área de divisão. Então, essas são algumas áreas que são áreas importantes da gente destacar, tá joia? Esse slide que eu tô é o 56. Tá? Área 56. Então, tem algumas áreas importantes para a gente destacar. Ai, professora, tem um monte, pessoal. Cai tudo na prova? Não, tá? Não cai tudo. Aí eu até deixei aqui para a gente completar, que são as áreas para a gente guardar, principalmente. Então, a área 4, que é a área motora, lembra? Vocês escrevem aí mais bonitinho do que eu, tá? E a 6S? Pré-motora ou motora suplementar. 321, a área sensitiva. 44, a de Brodmann. E 22, a de Wernicke. Agora, gente, eu fiquei pensativa aqui de uma coisa. Que para mim a área de Wernicke é no parietal, mas agora me surgiu uma dúvida, porque... Deixa eu ver se é só essa imagem, deixa eu conferir. É, Wernicke parietal. Mas ele fica bem na divisão, que a Lívia perguntou, né? Não. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou constar no Ângelo Machado, se ele considera que Wernicke fica no parietal no temporal, porque aqui, pesquisando rápido, tem literatura que fala parietal, tem literatura que fala temporal. Sabe aquela informação? Segura ela aí, tá? Por favor, eu passo para vocês depois. Me desculpem, pessoal. Para mim sempre foi no parietal, mas agora me surgiu a dúvida. A hora que eu olhei essa imagem aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Ó, 22. Porque tem literatura que considera 42, 22. Aqui, ó. Wernicke, 42, 22. Tá? Para depois a gente deixar bem alinhadinho, eu peço isso para vocês. E aí coloca aqui 42 também, para a gente depois definir. Pessoal, então aqui destacando, ó, só para ilustrar isso que eu estava falando para vocês, a área 4 a primária e a motora suplementar, né, a pré-motora, a área 6 perto dela. Então é isso que vai acontecendo em relação à área primária e à área secundária que a gente tem no córtex, né, quando a gente fala então dessas áreas de Brodmann aqui, que tem a amarela, a rosa e a azul. A primária é a rosa, é primária, sem ela a atividade não acontece. A secundária ajuda a primária, né, associa informações,
e a terciária são áreas mais desenvolvidas, como a gente citou o exemplo do lobo pré-frontal. Bem, além disso, pessoal, tem mais uma informação que é importante em relação a essa anatomia microscópica, quando a gente fala de área motora, que é o tal do homúnculo de Penfield, que também é trazendo a memória aqui para vocês. A gente tem um homúnculo sensitivo, então o homúnculo sensitivo está na área 3, 2, 1, e o homúnculo motor que está na área 4. O que é isso mesmo, gente? O homúnculo é representação de partes do corpo na estrutura. Esse aqui está bem mais bonito, né, essa imagem, do que o meu homúnculo lá do cerebelo. Mas a gente vê qual que é o destaque aqui, tá? O que a gente tem que destacar? Que a perna, membro inferior, ele está mais nessa região do meio do córtex. Então, eu estou olhando o córtex aqui, né? O meio é aqui, ó, onde um encontra com o outro. Já o braço e o rosto estão nessa região mais lateral do córtex. Isso vai ter importância para a gente quando a gente falar de lesão, tá? Mas nesse momento, só lembrem que uma outra informação que a gente tem em relação ao homúnculo de Penfield, que são essas representações do nosso corpo, de partes do nosso corpo, tanto no córtex motor quanto no córtex sensitivo, tá bom? Então, vamos voltar aqui, pessoal, que a gente precisa de destaques, tá? Estrutura microscópica, destaque as áreas de Brodmann, tá? Mas pensando primeiro nessas questões aqui da classificação funcional. Então, diferenciar a área primária, secundária e terciária, tá? Essa aqui é um destaque para a gente. Segundo destaque, as áreas que têm maior probabilidade de aparecer na prova. 3, 2, 1 é o que está grifado aí. Área 4, que é o córtex motor. Área 44, que é de Broca. E área 22 ou 42, que é de Wernicke. Nisso aqui, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu faço questão de conferir no Ângelo Machado o que ele diz sobre a área de Wernicke, tá? Porque para mim é mais o 22 e está no parietal, mas eu não... Esperem, tá bom? Deixa uma observação aí no material de vocês, tá? Para a gente até preencher esse aqui, que são os destaques. A 6 pré-motora, gente, eu só falei dela para ilustrar a área secundária, né? Que é uma área importante. E aqui também para ilustrar a área primária, que está sempre rodeada pela área secundária, que ajuda, então, a primária a fazer as coisas. E o outro destaque é o homúnculo de Penfield. O que eu tenho que lembrar do homúnculo de Penfield? Representação de partes do corpo no córtex sensitivo e no córtex motor. Qual que é o que predomina aqui? Ó? Na parte interna, membros inferiores. Na parte externa, membros superiores e cabeça. Isso aqui faz total diferença. Oh, meu Deus. Vamos lá. Parte interna, membros inferiores. Parte externa, membros superiores e cabeça. Isso faz diferença quando a gente for estudar lesão, tá? Tem que seguir em frente, pessoal. Desculpe, peraí. Se tiver dúvida, anota aí, ou depois, na hora que vocês forem olhando as coisas, se surgirem dúvida, vocês me falam, tá? Organização microscópica da medula. Gente, esse aqui é tipo o que eu falei do cerebelo para vocês. Sara adora isso aqui, tá? Tem que lembrar. Então, vamos começar pelo princípio. E quando a gente for falar de lesão medular, a gente retoma assuntos aqui. Então, na medula, a substância cinzenta está dentro, a substância branca está fora. Ok? Primeira coisa. No centro da medula tem uma estrutura chamada canal medular. Envolvendo a medula, assim como o córtex, né? A gente tem as meninges, tá? Então, tem a meninge aqui, a gente vai falar no final, e depois a vértebra. A substância cinzenta se organiza
O nome dessa organização, gente, é corno ou coluna, tá? Então, corno, dorsal, corno lateral, corno ventral. Eu não gostei muito disso aqui, eu só estou percebendo isso aqui agora. Risca aí no material de vocês, por favor. Dá atenção só para isso aqui, tá? Então, corno dorsal ou corno posterior, corno lateral e corno ventral ou corno anterior. A substância cinzenta está assim organizada, tá, gente? Coisa importante para acrescentar. No corno dorsal, a gente tem os neurônios sensitivos. E no corno anterior, a gente tem os neurônios motores, tá? Risca essa outra parte aqui, que a gente vai falar da substância branca daqui a pouco. Guardem como que é a organização da substância cinzenta. Corno dorsal, lateral e ventral. O que tem corno dorsal posterior? Sensitivo. O que tem no corno ventral anterior? Motor. Substância cinzenta é corpo de neurônio, certo? Essas aqui, gente, são as famosas lâminas de Rexed. Famosa para quem, né, professora? Famosa para o Sara, gente. Então, guarde isso aqui no coração de vocês, tá? Lâmina de Rexed. Tá vendo que aqui a medula tá virada, tá? Da imagem que a gente viu posteriormente. Aqui tá a parte anterior e aqui tá a parte posterior. Essa figura aqui, ela judiou da gente, né? Porque ela virou do que a gente viu antes. Mas foi a melhor figura que eu achei. Parte anterior, motora, posterior, sensitiva. Então, as lâminas de Rexed, gente, é como se fosse a divisão da divisão, tá? Então, aqui, ó, no corno posterior, a gente vai ter as lâminas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Corno posterior, lâminas 1 a 6, lâminas sensitivas, neurônios sensitivos. E aqui, no corno anterior, a gente tem a 7, 8, 9 e 10. Destaquem a 9, 9, 10 não, né? 7, 8, 9. Então, a 9, destaque a 9, que tem aqui mais para fora e mais para dentro, tá? Mais para frente, a gente fala isso quando a gente falar de lesão medular. Mas só para a gente entender, então. Professora, o que você quer que eu entenda? Quero que vocês entendam que a substância cinzenta se organiza em corno, os principais, o corno anterior e o corno posterior. O corno anterior tem o corpo dos neurônios motores. Então, aquele nosso famoso motoneurônio inferior. E o posterior, o corpo tem os neurônios, depois a gente chega nesse detalhe também, sensitivos, tá? E nessa região, a gente tem as lâminas. São camadas. A camada posterior, 1 a 6, neurônios sensitivos. A camada anterior, 7, 8 e 9, principalmente a 9, a parte motora. Essa 9, parte motora, já caiu em prova do Sara, tá? Por isso que eu estou destacando para vocês. Então, lâmina de Rexed, tá bom? Organização da substância cinzenta. A gente também tem a organização da substância branca. Na substância branca, gente, é onde a gente tem as vias que sobem e que descem, certo? Certo. Quem são as vias? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que nesse ladinho aqui está em cinza, mais ou menos, né? Nesse outro vermelho. Então, tem as duas coisas do mesmo lado, pessoal. Aqui está separado didaticamente, tá? Essas que estão do lado vermelho, vamos ver se vocês pegam. São as vias eferentes. Eu sei que já está cansado, gente, mas temos que continuar. As vias eferentes são vias que sobem ou são vias que descem? O neurônio eferente desce. A via eferente desce. Principal via eferente que a gente tem, gente, olha que bonito o nome dela. Trato
córtico espinhal. Olha o nome dele, gente. Trato córtico. Vou até separar, ó, espinhal. Vai de onde para onde? Do córtex para medula espinhal. Trato córtico espinhal. É eferente, gente? É, ó, de cima para baixo, tá? Trato córtico espinhal, nosso destaque aqui na aula de hoje. Via eferente. Aqui em cinza, a gente tem as vias aferentes. Aferentes. Vamos lá que vocês já sabem. Aferente sobe ou desce? Aferente sobe, né? Informação sensitiva. Olha o nome da via, gente, destaque. Espino talâmico. Vou colocar até aqui para baixo, ó. Trato espino. Vou até separar. Talâmico. Vai de onde para onde, gente? Da medula espinhal para o tálamo. Está subindo ou está descendo da medula para o tálamo? Subindo. Então, destaque aí o trato espinotalâmico anterior, tá? O trato, deixa eu achar ele aqui, espinotalâmico lateral, o fascículo cuneiforme e o fascículo grasso. O fascículo grasso e cuneiforme não nos ajuda, né? Porque não tem essa relação. Mas vamos lá. Professora, o que eu anoto aqui? Então, anotem aí, gente. Principal via eferente. Trato córtico espinhal. Principais vias aferentes. Trato espinotalâmico anterior, trato espinotalâmico lateral, fascículo grasso e fascículo cuneiforme. Eferente, desce, motor, lembra? Aferente, sobe. E a gente conta o detalhe disso tudo quando a gente falar das grandes vias sensitivas e motores. Pessoal, e aí a gente tem os nervos, né? Então, ó, olha essa imagem. Vocês conseguem ver o H ou a borboleta? O H ou borboleta é a parte que a gente chama da medula de parte cinzenta, certo? Como é que ela vai se organizar? Corno posterior, corno lateral e corno anterior, certo? O corno anterior, gente, é da onde sai a raiz motora, tá? Do corno anterior sai o motoneurônio inferior. E do corno posterior? Do corno posterior sai a raiz sensitiva, da parte da sensibilidade, tá? Mas bem, a medula, gente, tem essa conexão com os nervos. Na verdade, as raízes que formam os nervos saem da medula. Aí chega num ponto aqui, ó, que atravessa a meninge e vai para fora. Para fora é sistema nervoso periférico, para dentro é sistema nervoso central, tá? Então, para a gente ter essa visão. Outra figura aqui para reforçar isso. Coluna posterior, sensitiva. Coluna ventral, motora. E aí, saindo esses nervos aqui do corpo, sai lá nas raízes, C1, C2, C3, C4, C5. Aí vai ter organização desses nervos, gente, do plexo braquial e do plexo lombosacro, tá? Gente, tô falando assim, hoje a gente teve aula um pouquinho diferente, né? Porque a gente começou falando do curso. Então, se a gente não terminar hoje, não tem problema, tá? A gente termina a aula que vem. Mas eu preciso que vocês estejam tendo pelo menos a visão do todo. Ao longo do curso como um todo, gente, a gente ainda vai falar tanto disso aqui que as coisas vão ficando mais automáticas, tá? Mas especialmente para quem não está habituado a estudar neuro, né? A gente tem que lembrar da base mesmo, e aí correr atrás, tá? Bem, aí saiu o nervo. Vamos continuar aqui.
a gente então vai ter o sistema nervoso periférico. Quais as estruturas compõem o sistema nervoso periférico? Os nervos espinhais organizam-se em plexos para inervar o membro superior, plexo braquial, e o membro inferior, plexo lombosacro. E os nervos cranianos, que fazem a inervação motora, sensitiva e autonômica da face, do crânio e dos órgãos internos, tá? Então, a gente está continuando aqui a nossa visão, né, anatômica do sistema nervoso, tá? Bem, partes que compõem o sistema nervoso periférico. Então, a gente falou que tem os nervos espinhais, os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os receptores. Receptor sensitivo e muscular, a gente já falou, a gente já comentou, a gente vai falar com mais calma depois. Fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, de Ruffini, de Pacini e assim por diante. Gânglios, a gente tem um grande gânglio sensitivo, que é o gânglio da raiz dorsal, que a gente destacou lá atrás, e os gânglios autonômicos. Os gânglios, gente, são conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Os corpos dos neurônios, em geral, estão todos no sistema nervoso central, porque está protegido pela caixa craniana, pela coluna vertebral, pelas meninges. Alguns corpos de neurônios são encontrados fora, nos gânglios, justamente. E por que é importante ele estar dentro? Lembra que a gente falou lá no começo da aula que o corpo, se morreu, já era? Então, se morreu, já não tem jeito, complica, né? O corpo não nasce de novo. Por isso é interessante ele estar protegido. Mas a gente tem alguns corpos de neurônio fora. O restante, gente, do que tem fora, né, e que faz parte do sistema nervoso, são axônios, né? O axônio consegue ainda se recuperar, tá? Bem, então, o sistema nervoso periférico compõe todas as estruturas localizadas fora da caixa craniana e do canal vertebral, tá? A medula espinhal é uma estrutura cilíndrica, alongada, revestida por meninges, de onde emergem os axônios que formarão os nervos espinhais, certo? Medula espinhal, sistema nervoso central. E o nervo, propriamente dito, são constituídos principalmente por prolongamentos dos neurônios, né? São os axônios, que inclui uma parte motora, sensitiva e autonômica, que é isso aqui que a gente estava falando. A gente deu destaque aqui, ó, para motora, para sensitiva, mas também tem parte autonômica. E aí, então, né, o sistema nervoso central está lá bonitinho, encéfalo e medula, a gente falou bastante coisa deles, né, protegido pelas meninges, e fora a gente tem o sistema nervoso periférico, que são os nervos, tá? Que tem essa característica, nascem na medula, tem parte motora, tem parte sensitiva, junta a parte autonômica aqui, vão se organizar, né, no plexo braquial, no plexo lombosacro, e aí vai, pessoal, inervar os músculos, né, inervar a pele, a parte da sensibilidade e assim por diante, tá bom? Continuando aqui, pessoal, ainda nessa linha. O sistema nervoso periférico, ele é revestido. Então, a gente vai ter revestimento, tá? O revestimento do neurônio, né, presente no sistema nervoso periférico é feito pelas células de Schwann, a gente já falou delas, que é a bainha de mielina, tá? E onde a gente tem, então, essa formação. E tem uma estrutura chamada neurilema, que é a parte celular da bainha de mielina, onde estão o citoplasma e o núcleo da célula. Mas aqui, pessoal, só para ilustrar, tá? Essa aqui é a bainha de mielina. O neurilema, essa estrutura é como se fosse o citoplasma aqui dessa região. Só que não é importante para a prova, tá, pessoal? E depois a gente ainda tem mais que revestimento, que é o endoneuro, o perineuro e o epineuro. Eu vou mostrar em figura, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender o que eu quero dizer, tá? Então, ó, revestimento do sistema nervoso periférico. Primeiro, as células de Schwann, células que promovem a mielinização do axônio e que promovem, né, a condução saltatória do estímulo. Então, a bainha de mielina no sistema nervoso periférico é feita pela célula de Schwann, tá? Para relembrar, pessoal,
sistema nervoso periférico, célula de Schwann. E se for no sistema nervoso central, aí não é célula de Schwann, né? Quem que é? Oligodendrócito. A gente falou lá no começo. Bem, além da bainha de mielina, vai existir capinhas de tecido conjuntivo. Então, isso aqui é um nervo cortado. Ó, o axônio, certo? A bainha de mielina, tá aqui ao redor dele. E aí, cada grupinho desse, gente, vai ter um outro revestimento, que são, então, os chamados perineuro, epineuro e endoneuro. Vamos de dentro para fora. Depois que tem a célula de champanhe de melina, a gente tem o endoneuro. Aí junta um monte de axôniozinho, forma um feixe nervoso, que é revestido pelo perineuro. Junta um monte de feixes e forma o tronco nervoso, que é revestido pelo epineuro. De novo, então, aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Axônio, bainha de mielina, certo? Aí, aqui logo ao redor, gente, da bainha de mielina, ó, logo ao redor aqui eu tenho o endoneuro. Aí, se vocês olharem essa figura mesmo, ó, eu juntei um monte de axônios aqui com a sua bainha de mielina, com o seu endoneuro, e formei um feixe nervoso, ó, um fio mais grosso. Esse fio mais grosso vai ser revestido pelo perineuro. E aí eu junto um monte desses para formar um nervo, gente. Um nervo de verdade, ó, eu junto um monte desses. E aí tem um revestimento mais externo de todos, que é o epineuro. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Essas camadas todas, ó. Axônio tá aqui dentro, bainha de mielina. E aí vai fazendo, gente, o endoneuro, o perineuro e no todo o epineuro, dividindo tudo isso aí, quer dizer, revestindo tudo isso. Então, vou voltar aqui para a gente frisar os pontos importantes, ok? Professora, o que eu preciso estudar? Concentra aqui, pessoal. Bora lá, gente. Medula, tá? Medula. O que eu preciso estudar? Organização, substância cinzenta e substância branca, tá? Como é que se organiza a substância cinzenta? Corno dorsal, posterior, corno ventral, anterior. Essas são os principais, tá? A substância cinzenta, dentro dela, se organiza nas chamadas lâminas de Rexet. No corno posterior, que é o sensitivo, lâmina 1 a 6. No corno anterior, que é o motor, lâmina 7 a 9. Ok? O que mais que eu preciso saber? Organização da substância branca. Então, na substância branca, a gente vai ter vários feixes, né, que sobem e descem, que são os tratos ou fascículos. A gente tem feixe que desce, principal feixe que desce, trato córtico espinhal. A gente tem feixes que sobem, principais para a gente guardar hoje. Fascículo grácil cuneiforme, trato espinotalâmico lateral e trato espinotalâmico anterior, tá? Então, são feixes, estruturas que percorrem. A medula faz a conexão do sistema nervoso central com o periférico. E da medula emergem as raízes nervosas. Raiz motora, da parte da frente, raiz sensitiva, da parte de trás. E aí eu formo o nervo, tá? Formou um nervo. O que eu tenho que saber, pessoal? Eu tenho que saber que esse nervo é revestido desde o começo. Qual que é o revestimento? Então, o primeiro revestimento é a bainha de mielina. E depois vem na sequência os vários revestimentos. De dentro para fora, endoneuro, perineuro e epineuro. Eu sei que eu falo bastante, gente, mas esses são os pontos focais. Deu para pegar? Deu para destacar?
Entendeu? Eu preciso que vocês fiquem vivos mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que a gente falou que o nervo e que a medula fazem parte do sistema segmentar? Então, cada um desses nervos aqui, ó, eles saem de um segmento. Só para ilustrar, gente, a gente pegou a medula aqui, cortou e viu essa imagem aqui. Ah, vamos fazer de conta que esse segmento é o segmento C5. Ou seja, gente, é o segmento C5 da medula, certo? Aqui, esse segmento aqui. Que dá origem à raiz nervosa C5, tá? E essa raiz nervosa, a ventral, é a raiz motora que vai para um músculo, certo? E a de trás é a raiz sensitiva que vai para a pele. Sabe como é que a gente vai chamar? Dermátomo. Se vai para o músculo, sabe como que a gente vai chamar? Miótomo. Olha como tudo é mágico, né, gente? Tudo se encaixa. Então, ó, slide 76, informações importantes. Dermátomo. Denomina-se dermátomo o território cutâneo, ou seja, a pele, inervada pela fibra de uma raiz dorsal. Os dermátomos recebem o nome da raiz que inerva. Vou mostrar, pessoal. Ó, dermátomo C4, C5, C6, C7, C8. Então, os dermátomos, gente, são as faixas de pele. É a inervação sensitiva, ok? E vai ter esse nome. E o miótomo? Olha que interessante. Denomina-se o campo radicular motor ou miótomo, o território inervado por uma única raiz ventral. Trata-se de uma relação entre a origem do segmento nervoso e o grupo muscular. Então, a gente consegue fazer também essa conexão, tá? Dos miótomos. E eu trouxe aqui, isso aqui eu preciso que vocês decorem, tá? Eu sei que não vai ser agora, mas eu preciso que vocês decorem. Então, gente, peraí que eu volto aqui já respondo, Diana. Olha só, aqui para mim tá fácil, né? Da medula de um segmento, por exemplo, de C5, sai uma raiz motora que vai se destinar principalmente a um grupo muscular. Tá vendo aqui, ó, C5? Tá bom? Da medula sai uma raiz sensitiva que vai se destinar a uma região de pele. Aqui, por exemplo, C5. Esses são os dermátomos e os miótomos, tá, gente? Professor, eu tenho que decorar onde está localizado os dermátomos e os miótomos? Tem, tá? Então, gente, essa figura aqui e essa aqui onde tem o resumo, a gente tem que decorar. Vocês vão perceber, gente, que nos dermátomos, a literatura até separa, assim, né, bem bonitinho, ali C5, C6, C7. No miótomo, para inervar o músculo, normalmente tem a junção de raízes. Então, olha só, para vocês saberem como estudar. No ombro, raiz C5 e C6 inervam os abdutores e rotadores laterais do ombro. Já as raízes C5, C6, C7, C8, os flexores, extensores, adutores e rotadores mediais do ombro. Isso aqui, gente, é primordial para a gente ter essa noção toda dessa ligação de dermátomos e de miótomos, tá? Aí você fala assim, professora, no miótomo tem a tabela, tá escrita a raiz e o nome do músculo, o grupo muscular, né? Tá fácil. E no dermátomo? Gente, no dermátomo a gente vai pegando regiões do corpo, a gente tem que saber mais ou menos,
né? Então, por exemplo, o dermátomo de C5 pega essa linha aqui em cima do deltoide, de C6, aqui o polegar, de C7, dedo médio, de C8, dedo mínimo. Estão vendo? T1, aqui parte medial do cotovelo. Eu sei, é muita informação, então eu preciso que vocês estudem muito. E como eu disse para vocês, a gente ainda vai falar bastante disso em diversas matérias, porque neuro é básico para as outras matérias e é importantíssimo para o Sara, e aí a gente tem que dedicar, tá, pessoal? Tem que dedicar. Então, combinado isso aqui, ver direitinho essas questões dos dermátomos e dos miótomos. Vamos lá, a Diana perguntou, raiz dorsal e raiz posterior são sinônimos? São. Então, raiz dorsal, raiz posterior, dorsal posterior, sensitiva, ventral anterior, motora, tá? Então, sempre dorsal ou posterior, ventral ou anterior. E sempre lembrar, na frente motor, atrás sensitivo, tá bom? Gente, para fechar a aula, eu preciso de 10 minutos, que eu preciso falar de uma coisa que vocês precisam para a redação de vocês, para a discursiva de vocês dessa semana, tá bom? Aí eu encerro. Que é assim, gente, funcionalmente, o sistema nervoso central se comunica com o periférico, né? Senão nada disso que a gente está falando aqui teria importância nenhuma, certo? Então, na funcionalidade, lembra que a gente falou que tem o somático e o visceral? Na funcionalidade, então, gente, eu vou ter a ligação de tudo isso acontecendo. Aqui está tendo um exemplo, a pessoa está encostando o dedinho no ferro quente, tá? Então, se você encosta seu dedo no ferro quente, o que vai acontecer? A informação aferente, certo? Vem até a medula. Da medula, entra no sistema nervoso central. Então, que entra no sistema nervoso central. Ela é levada até o cérebro, ok? Quando é alguns reflexos, gente, quando, por exemplo, reflexo de retirada, né, que é o reflexo de proteção, da própria medula já vem uma resposta automática que te faz o quê? Opa, retirar o dedinho. Então, já vem uma resposta eferente, certo? Certo. Mas a informação de que o ferro estava quente e você queimou o dedo chega no cérebro? Chega. Informa o seu cérebro também. E aí vai vir uma nova resposta. Normalmente, pessoal, não só para falar para você que você queimou o dedo, né? Tira o dedo, você já tirou o dedo. Reflexo de retirada. Porque encostou, queimou, tirou. Mas é quando você, por exemplo, vai ter que tomar uma atitude, tipo desligar o ferro, pegar o ferro do chão, cuidar da queimadura, xingar porque queimou. Então, existe essa comunicação central e periférico, e a gente estuda tudo isso para entender. Tanto na parte somática, que é isso que a gente sente, é o que a gente faz voluntário, quanto na parte visceral, por exemplo, no controle do sistema nervoso autônomo, tá? Só que eu preciso, para a gente finalizar hoje, que a gente entenda qual que é esse caminho, e a gente vai destacar o caminho do eferente. Como que é essa interação do central para o periférico, tá? Especialmente para a gente abrir e fechar a mão, para a gente fazer um movimento. Então, pessoal, eu tenho dois neurônios que são chamados de neurônios motores, ou de motoneurônio. Tem o primeiro, que é esse que está aqui em cima, que está saindo de onde, gente? Ele está saindo do córtex e vindo até a medula. A gente comentou até ali, peraí, a gente comentou até ali que esse é o trato, olha o nome dele, córtico espinhal. Ele está saindo do córtex e vindo até a medula, certo? E aí eu tenho que ter um neurônio que sai da medula que chega até o músculo. Esse é o segundo motoneurônio, segundo neurônio da via motora.
Esse aqui é o que forma o nervo, gente, porque não é o nervo que chega lá no músculo? É. Então, tem essa interação, e a gente está falando dessa interação relacionada, nesse momento, à via eferente, tá? Ao neurônio que sai do córtex e chega à medula, ao músculo. Essa aqui, gente, é a via motora. Então, no controle do movimento, na via motora, a gente tem dois neurônios. A gente fala assim, tem um monte, tem milhares, né? Mas de classificação, a gente tem o motoneurônio superior e o motoneurônio inferior. Só para mostrar para vocês, ó, aqui destacando, esse é o motoneurônio inferior. Ele sai da medula e vai até o músculo, até por meio, formando os nervos, né? Vai chegar até lá no músculo. Então, gente, essa é a parte eferente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter lesões aqui, que pegam o motoneurônio inferior, e a gente vai ter lesões aqui, que pegam o motoneurônio superior. E que atrapalham o movimento, não atrapalham? Afinal, gente, se é motoneurônio, é neurônio de movimento. Então, se ele estiver lesionado, vai atrapalhar. Pense vocês assim, ó, o estímulo saiu aqui de cima, o potencial de ação veio andando, 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 andando. Chegou aqui, tem a lesão. Esse potencial de ação vai continuar passando? Não vai. O que acontece com esse músculo? Gente, o músculo contrai? Não contrai. Então, esse músculo perde força. Esse músculo tem tensão? Tem tônus? Não. Então, esse músculo perde tônus. Se eu encostar a mão ali e queimar, eu vou ter o reflexo? Não. Então, esse músculo perde o reflexo. Essa é a característica da lesão do motoneurônio inferior. Entenda sempre assim, gente, o sinal está indo, a ordem veio da cabeça, né? Fecha a mão. O sinal está indo, está indo, está indo, está indo, está indo, chega no momento ali, ó, que o potencial de ação não vai passar por conta da lesão. E aí o paciente tem perda de força, perda de tônus, perda de reflexo e o músculo com o tempo atrofia, tá? Agora, quando é no motoneurônio superior, o que acontece, gente? Vamos lá, vou apagar. Ai, meu Deus, espera aí. O que eu fiz? Aqui. O que acontece? Você vai falar assim, professora, fez a lesão aqui, fez um AVC, um TCE, uma lesão medular. A ordem do cérebro está aqui. Fecha a mão. Aí o potencial de ação vem, 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 vem. Chega aqui, ele vai passar? Não. Então, vai continuar o caminho até chegar até o músculo? Você fala, não, professora, não vai. Não, gente, não vai chegar até a medula. Mas esse aqui embaixo, ó, ele está lesionado? Olha para ele. Ele está íntegro. Eu falei para vocês lá no começo da aula, um neurônio ele tem capacidade de gerar potencial de ação próprio, certo? Certo. Então, sabe o que acontece aqui, gente? Beleza, a pessoa perde força, porque força ela vai perder de qualquer jeito, porque atingiu o motoneurônio. Não tem jeito, tá? Só que ela tem aumento do tônus e aumento do reflexo, hipertonia e hiperreflexia. Mas você fala, por quê, professora? Então, vamos lá, gente. O motoneurônio superior, que é o primeiro, ele manda no inferior, que é o segundo. É que nem tipo sua mãe manda em você, né? Seu marido, tá. Aí sua mãe manda assim, arruma sua cama. Se você tá íntegro, né? Vocês estão os dois morando na mesma casa e tal, você vai lá e arruma sua cama, sua mãe mandou, né? Ela é o primeiro, ela manda. Aí a sua mãe foi viajar, teve a lesão. E você fica sozinho em casa. Aí você vai arrumar sua cama? Aí, gente, colabora comigo, tá? Não, não vou. Mas você continua vivo? Continua. Você foi viajar com a sua mãe? Não, não fui. Então, o que acontece com você? Gente, o que acontece com o segundo?
ele continua funcionando, mas ele não funciona do jeito certo. Ele não funciona obedecendo a ordem. Então, o dia que a sua mãe chega, a cama está bagunçada. Você passa todos os dias com a cama desarrumada. Ou seja, gente, quando eu tenho a lesão do motoneurônio superior, eu perco o comando central. Mas o inferior tem capacidade de gerar impulso próprio, só que esse impulso não é correto. É por isso que quando eu tenho a lesão do motoneurônio superior, beleza, eu tenho paralisia porque é motoneurônio, mas meu tônus é ruim, eu tenho hipertonia, eu tenho excesso, eu tenho hiperreflexia porque meus reflexos são exaltados, tanto o reflexo superficial, como o Babinski, como o profundo, porque eu funciono de qualquer jeito. Hoje, eu quero resumir a história dessa forma, tá? Tem muito mais coisas, elementos para a gente colocar aqui do que só essa história da mãe e da cama para arrumar. Mas eu acho importante a gente ressaltar isso. Lesão de motoneurônio inferior, gente, lesão de nervo periférico, então tudo que pega para fora da medula. Uma lesão de plexo braquial, paralisia braquial obstétrica, síndrome de Guillain-Barré, lesão do primeiro neurônio, do motoneurônio superior, AVC, TCE e assim por diante. Lesões que peguem o encéfalo, né, nesse trajeto do motoneurônio, ou a medula. Aí vão causar sintomas diferentes, tá? E, professora, tem muito para a gente explorar? Tem muito para a gente explorar, mas a gente finaliza por aqui, guarde esses sintomas. Tem uma tarefa para vocês fazerem, tá? E aí, essa tarefa vai falar sobre lesão de motoneurônio superior, isso aqui pode ajudar um pouquinho, ou não. Deixa eu só parar a gravação aqui para o pessoal que vai assistir. Espera aí.